Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe. Prazer estar com vocês neste sábado aqui pela manhã, nesta instituição, que é uma instituição educacional, que mantém uma escola também em Japeri, uma escola importantíssima. Daí o tema que nós escolhemos, porque numa instituição espírita, que já é por si mesma uma instituição educacional, mas voltada especificamente à educação, nós não poderíamos fazer um tema diferente. Para nós espíritas, todo centro espírita é uma escola de almas, as almas que somos nós, os espíritos que estamos reencarnados, porque há uma diferença entre alma e o ser humano, que nós vamos ver daqui a pouco. E a educação, ela é importantíssima, porque é através dela que nós formamos as novas gerações, e essas novas gerações, dependendo da educação que estamos dando a elas, é que farão o progresso da sociedade humana, ou não. Podemos manter a sociedade tanto quanto estacionada, se não realizarmos a educação, e principalmente a educação moral, que é a visão que o Espiritismo possui sobre o que seja, de fato, educar, sobre o que seja formar esse ser que está vindo para esta nova existência e está dando continuidade ao seu progresso espiritual, tanto a nível intelectual quanto moral. Mas o tema hoje, especificamente, ele se refere ao bem e o mal, que estão aqui na Terra. Nós vivenciamos isso diariamente. As pessoas que fazem o bem, mas as pessoas que fazem o mal. E a grande pergunta que se faz é por que o mal existe aqui na Terra? Por que nós temos que passar por isso? E quando que esse mal vai acabar? Quando o bem vai assumir? Por que Deus permite que pessoas façam o mal aos outros? Allan Kardec, codificador do Espiritismo, tratou desse tema nesta obra, que é o Espiritismo. Uma obra importantíssima que foi lançada logo após o Livro dos Espíritos. O Espiritismo surgiu em 18 de abril de 1857, quando Kardec publica, lá em Paris, França, o Livro dos Espíritos, que, como diz o nome da obra, traz os ensinos dados pelos Espíritos através de diversos médiuns. Na sequência, Allan Kardec vai lançar esta obra, que é o Espiritismo. E no final, ele responde uma série de perguntas, e entre elas, perguntas voltadas a essa questão sobre o bem e o mal. É o item 129, quando ele pergunta: Deus foi o criador do mal? É uma pergunta inteligente, porque nós temos que pensar, Deus, para o Espiritismo, é o criador do universo, é o criador de tudo o que existe, portanto, também nos criou. Daí a figura dele ser considerado Pai e Criador. E está lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária, ou seja, a causa primeira de todas as coisas, e que Deus é soberanamente justo e bom. Deus é a perfeição absoluta, e tudo emana de Deus. Então as pessoas raciocinam, inclusive o mal, é um raciocínio que se faz de imediato. Mas Allan Kardec nos lembra que os Espíritos nos dão outro ensino. Não, Deus é bom, soberanamente bom. Ora, de um ser que é totalmente bom, que é a perfeição absoluta, não pode criar o mal. Deus criou leis que regem o universo
e regem tanto a dimensão espiritual da vida quanto a sua dimensão material. Leis que são perfeitas e dotou cada ser de livre arbítrio. Ou seja, na medida em que nós nos desenvolvemos, nós evoluímos, nós chegamos num determinado estágio em que adquirimos plenamente o uso do livre arbítrio. Ou seja, a liberdade de agir, liberdade de pensar, liberdade de escolher e liberdade de fazer. Mas é da lei divina que sempre temos que assumir as responsabilidades, as consequências dos nossos pensamentos, das nossas ações. Isso é da lei divina. Então, se obedecermos à lei divina, geramos para nós e para os outros o bem. Mas se no uso do livre-arbítrio não seguirmos a lei divina, geramos para nós e para os outros o mal, com as suas devidas consequências. Ou seja, a questão se prende a obedecermos ou não obedecermos à lei divina. A mesma coisa em relação à lei humana, porque temos leis, temos regras. Então, em princípio, nós devemos segui-las, mesmo que não concordemos com elas, porque aí é um direito nosso de lutar para modificar, porque as leis humanas são modificáveis. A lei divina não, porque ela já é perfeita. Então, eu estou vindo aqui para o Joana de Ângeles e tenho que atravessar a avenida. Que diz a lei? Que eu tenho que obedecer a faixa de pedestres e obedecer o sinal. Só posso atravessar quando ele ficar verde. E mesmo assim, de rabo de olho, olhar para o trânsito, porque tem algum motorista que pode resolver não obedecer o sinal. Então vou, em princípio, atravessar com segurança e obedecendo a lei. Mas lá venho eu, dou aquela olhada no trânsito, percebo que os carros estão muito longe, logo o sinal esteja vermelho para o pedestre, lá vou eu, fora da faixa de pedestres. Pode acontecer que eu sofra algum acidente ou que eu seja até multado, porque tem lei para isso. O pedestre fora da faixa pode ser multado. Se acontecer, o que eu vou fazer? Vou me resignar. Nada, vou brigar, porque é o que a maioria faz. Mas sem a devida razão, porque feri a lei, atravessei fora da faixa de pedestres e com o sinal vermelho para mim. Então, na verdade, eu não posso me queixar de ter sido multado, ou de alguém parar para reclamar comigo, porque eu estou infringindo a lei. A lei divina é a mesma coisa. Tem a lei. A lei divina pede o quê? E quando estamos aqui reencarnados, nesta nova oportunidade existencial, que nós possamos fazer todos os esforços para nos melhorarmos moralmente, para aprendermos a amar o próximo e assim reparar possibilidades ruins de ações de existências passadas. É para isso que nós reencarnamos. Ninguém reencarna para sofrer. O sofrimento, ele é consequência das nossas más escolhas. Então, se eu escolho pegar o caminho do bem, obedecer à lei divina, por exemplo, sendo uma pessoa honesta, que já é um ganho muito grande, eu não terei por que sofrer. Mas o sofrimento, a dor e o sofrimento estão aqui na Terra. E aí, então, Allan Kardec, continuando aqui o seu raciocínio, então nós já aprendemos que não foi Deus que criou o mal. O mal existe porque deixamos de obedecer à lei divina. Por isso os Espíritos dizem que o mal é simplesmente a ausência do bem. Quando finalmente resolvermos promover o bem, fazer o bem, acaba com o mal. Quando aprendemos a nos amar, nós vamos acabar com o egoísmo, porque vamos implantar aqui na humanidade
a fraternidade e a solidariedade. Essas coisas ainda não acontecem, pelo menos plenamente, porque não fizemos essa opção ainda. Ainda nos mantemos egoístas, orgulhosos, ambiciosos, presos às questões materiais. E é por isso que não vivemos ainda em fraternidade e solidariedade. Temos que acionar o nosso querer. Então, na sequência, na questão número 130, Kardec indaga: o homem nasceu bom ou mal? E aí ele faz uma distinção muito importante. Quando Deus nos cria, ou seja, quando Deus cria a alma ou o espírito, Ele nos cria simples e ignorantes, dotados de todo o potencial para desenvolver até chegarmos à perfeição, porque esse é o nosso destino. Portanto, no ato da criação divina, nós não somos nem bons, nem maus. Vamos começar a nos desenvolver e começar a fazer as nossas opções. Agora, quando reencarnamos, então chegamos aqui na Terra através do nascimento, aí sim, somos bons ou somos maus. Ou, como está lá na escala espírita, e tem 100 livros espíritos, podemos ser neutros. Dependendo das circunstâncias, dependendo do que se ganha ou não se ganha, nós podemos ser bons ou maus. Depende. Então você entra aqui no Jornal de Anjos, você é bom. Dá tapinha nas costas, abraça, deseja paz. Mas sai daqui, depende. Porque se pisarem no seu pé, você pode ser mau. E por que isso? Porque já estamos trazendo tendências das vidas passadas, tendências de caráter, nós já estamos trazendo, como já estamos trazendo ideias inatas. Por isso, quando olhamos uma criança em tenra idade, que está lá estraçalhando lá o bichinho de pelúcia e sai correndo atrás do gato de estimação, ela fala: mas de onde trouxe isso? Essa maldade é do espírito, está trazendo as suas vidas passadas. E aí nós aprendemos com o Espiritismo que a educação deve corrigir as más tendências do espírito. Então, está observando isso, tem que corrigir imediatamente e mostrar por que não se deve fazer isso. Mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, porque lá vai a criança e repete. Mas educação também é repetição. Com toda a paciência, mas com firmeza, com a devida autoridade moral. Vai corrigir tantas vezes quantas tiver que corrigir, até que esse espírito aprenda, ou pelo menos minimize essa carga de maldade que ele está trazendo, que é dele, pelo que andou fazendo nas vidas anteriores. E embora possivelmente tenha prometido se melhorar, mas está se deixando levar por essas suas tendências de caráter. Por isso o Espiritismo defende a educação moral. Então, quando nós somos criados, não somos nem bons nem maus, mas na medida em que começamos o nosso progresso espiritual, a nossa evolução, nós escolhemos o caminho, ou do mal ou do bem. Claro que Deus, que é todo amor, deseja que escolhamos o bem, mas temos o livre arbítrio. É questão nossa. Então somos abandonados nisso? Não, porque Deus, através das suas leis, está agindo incessantemente a nosso favor. E temos também a ação dos bons espíritos. Todos nós temos um anjo da guarda, que é um espírito superior que cumpre a missão divina de velar por nós. E alguém já pensou assim: mas aquele que comete crime hediondo não deve ter anjo da guarda. Não, por favor, não é possível. Tem? Claro que tem. Ninguém é abandonado. E os bons espíritos trabalham para que possamos entender
a importância, a necessidade, as boas consequências de entrarmos para o bem e para o amor. Mas eles também respeitam o nosso livre-arbítrio, respeitam a nossa teimosia, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Estão sempre trabalhando a nosso favor, mas é da lei e precisamos assumir as consequências. E aí então, Allan Kardec, continuando seu raciocínio, aqui na obra que é o Espiritismo, pergunta: e qual é a origem do bem e do mal existentes na Terra? E por que há mais mal do que bem? Porque é o que nós estamos vivendo. O mal ainda está predominando sobre o bem. Por quê? Porque todos nós, sem exceção, somos espíritos imperfeitos. Alguns mais imperfeitos, outros menos imperfeitos, mas todos temos imperfeições de caráter, imperfeições morais. Nem todos, no passado, utilizamos a inteligência para promover o bem, e mesmo na atualidade, nem sempre fazemos isso. Então, estando num planeta que ainda é de expiações e provas, não há como nos furtarmos a ter que enfrentar o mal. Mas o grande problema não é o mal dos outros, é o mal que está em nós, é o mal que ainda fazemos, é o bem que deixamos de fazer quando poderíamos ter feito. E quando deixamos de fazer o bem, já é o mal. Os Espíritos são muito claros em relação a isso. Então, neste mundo, nós não vamos ter felicidade, por enquanto. Podemos ter uma felicidade íntima relativa, mas que daqui a pouco vai ser sacudida por algum acontecimento, porque estamos num planeta de provas e expiações, onde as pessoas são imperfeitas. Tem aquela história que a dirigente do centro espírita, na reunião mediúnica, aproveitou a palavra do guia espiritual no final da reunião, através lá do médico, e disse assim: ah, meu irmão, como eu gostaria que eu tivesse aqui comigo, nesta sala, médicos que não me dessem dor de cabeça, e alongadores que soubessem tratar bem os desencarnados, etc, etc. Aí ela pintou um grupo mediúnico que ela gostaria de ter. E perguntou então ao companheiro espiritual, né, onde encontrar esse grupo, como ter esse grupo? E o Espírito respondeu: minha irmã, onde você pode encontrar esse grupo aqui na Terra, eu não sei. Mas sei de uma coisa: ele só pode estar sob o comando de Jesus. Porque você quer um grupo perfeito? Ora, você está no mundo de expiações e provas com espíritos imperfeitos. E você quer encontrar a perfeição? Não tem como. Na escola, na família, é a mesma coisa. Claro que nós queremos um lar que vive em paz, todo mundo cooperando, todo mundo realizando suas tarefas, aprendendo, ninguém brigando com ninguém, nada de discussões, harmonia. Quem não quer isso? Lá na escola, a mesma coisa. Podemos imaginar a escola com aquelas suas centenas de alunos, dezenas de professores, e não tem um probleminha sequer para resolver. Todo mundo mantém um alto nível de interação, de amizade. Os problemas são resolvidos no diálogo, na fraternidade. Quem não quer essa escola? Nós não temos. Nem essa família, nem essa escola. Porque em ambas as instituições, nós temos graves questões a resolver de convivência. Porque somos espíritos afinizados uns com os outros, desde eras passadas, e que ainda precisamos acertar as nossas arestas. Porque muitos de nós somos problema, somos difíceis. Porque difícil não é o outro, difícil sou eu.
Porque é fácil só julgar os outros. Ah, minha irmã, ai, aquela minha irmã, meu Deus. Ai, aquela professora, já falei para demitir. Ah, e nós estamos sempre transferindo os outros. Todo mundo é problema neste mundo de Deus. Eu não. Será? Então eu sou um espírito perfeito? Missionário? Não, claro que não. Todos nós temos defeitos. Todos nós possuímos vícios. E às vezes as coisas não dão certo por causa da nossa teimosia, do nosso orgulho, e vai por aí afora. É por isso que não está dando certo. Naquela hora, lá em casa, você saiu daqui da instituição espírita, você fechou a boca? Ou falou o que não devia? Para depois se arrepender. Mas acabou de aprender a lição aqui dentro. Olha, em determinada circunstância, quando alguém dizer, cala sua boca, não responda, olhe, imita um bom pensamento, mas fique mudo. Ah, mas o outro vai continuar a falar, vai nos dizer, deixa falar. Lembre-se daquele ditado antigo, não devemos pôr lenha na fogueira. Então fica quieto, não responda, deixa a pessoa se harmonizar, deixa o tempo passar. Agora, quando for falar, não fale também com uma espada na mão. Não, fale fraternalmente. Ou não fale mesmo, deixa para lá. Deixa o assunto morrer, que é melhor. Daqui a algum tempo, a outra pessoa vai pensar e de repente vai deliberar diferente e vai chegar com uma nova conversa, com um novo tom, e aí nós poderemos ter um entendimento e harmonizar melhor a situação. É isso que nós aprendemos com o Evangelho, que o Espiritismo revive em espírito e verdade. Então estamos nesse planeta ainda convivendo com o mal, e com o mal muitas vezes dominando, porque é a nossa característica ainda. Mas estamos aqui para nos melhorar. E os Espíritos nos dizem que o mal muitas vezes domina, porque o bem é tímido. Hoje é dia de reunião do Centro Espírita. Ai, mas esse Rio de Janeiro está tão convulsionado. Esse Rio de Janeiro está cheio de problema. Vai que dá um tiroteio aí, uma operação policial. Hoje o tempo está nublado, está ameaçando chuva. E se eu pegar uma tempestade no meio do caminho? Sabe o que é melhor? Eu vou ficar em casa. E aí você fica em casa, mas você representa o bem. Fica em casa. O que o mal faz? O mal dá aquela olhada, né? Está vazio, tem ninguém, está tudo livre. Opa! Aí o mal vai começar a dominar, porque o bem se retrai, é tímido, não quer fazer nenhum tipo de enfrentamento. Mas nós somos seres sociais, seres de relação. Não podemos entregar a sociedade humana para o mal. Nós temos que agir no campo do bem. Mas alguém vai dizer assim, Marcos, o Evangelho já está conosco há 2000 anos e não deu jeito nesta humanidade ainda. Você ainda acredita que fazendo o bem nós vamos melhorar? Mas é claro que sim. A questão não é que o Evangelho não deu jeito em nós. Nós é que não deixamos que o Evangelho nos penetrasse ainda. Essa é a questão. Nós lemos, por exemplo, a história do livro dos Bastidores da Obsessão, essa obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco. E o personagem central, que é o obsessor, ligado ao mal, quando ele tem um diálogo lá com o instrutor espiritual, o instrutor espiritual cita Jesus, aí ele começa a esbravejar. Não me fale dele, foi por causa dele que eu sofri no passado, porque ele na Idade Média, ele tinha sido torturado, ele tinha sido confundido com feiticeiro, quando ele na verdade ele era inocente. Então não me fale dele, ele é culpado por todo o meu sofrimento, não sei o que lá. E aí o instrutor espiritual olha para ele e diz assim,
você está equivocado. Jesus não é o seu problema. Porque, na verdade, o que lhe aconteceu na Idade Média foi por culpa daqueles que se diziam representar o Cristo e que fizeram o que não deviam ter feito, porque agiram em contrário ao Evangelho. Então o seu problema não é com o Cristo, o seu problema não é com o cristianismo, o seu problema é com aqueles algozes que se diziam cristãos, se diziam sacerdotes representando o Evangelho, mas de forma completamente equivocada. Então é esse o entendimento que você tem que fazer. Você está lutando contra a pessoa errada, porque Jesus lhe ama, Jesus só quer o seu bem, tá? E o cristianismo puro é a doutrina que representa o Evangelho, e o Evangelho é amor, o Evangelho é fraternidade, é solidariedade, é perdão, é renúncia, é isso que significa o Evangelho, é a aplicação da lei de amor, que é a lei divina. Então você vem há séculos se batendo contra um adversário errado, porque aliás Jesus não é seu adversário, Jesus é seu amigo, é seu irmão. E aí ele tem um choque de consciência, quando ele, esses séculos todos eu peguei o caminho errado, eu estou lutando contra o Cristo, quando na verdade não foi ele que me fez o mal, mas sim os seus representantes. Sim, essa aqui é a verdade histórica. E nós temos que colocar para nós mesmos que nunca abraçamos o Evangelho de verdade. Da boca para fora, sim. Porque em existências passadas, provavelmente nós já fomos católicos, nós já fomos protestantes, e vai por aí afora. Mas se dizer cristão é uma coisa, ser cristão é outra, completamente diferente. Há algum tempo atrás, nós estivemos numa instituição espírita muito grande, e essa instituição espírita tem, inclusive, tem lar de idosos, tem creche, né? E eles têm um transporte próprio, tem funcionários, e aí vieram me pegar, o carro da instituição para me pegar. No final, o mesmo motorista ia me levar para casa. E começamos a conversar. E aí ele disse que ele trabalhava na instituição espírita como motorista, mas que ele não era espírita. Ele era de uma igreja evangélica, ele era cristão. Então eu disse a ele, pois é, cristão na verdade é todo aquele que segue o Cristo, que segue o Evangelho. Então, nós espíritas também somos cristãos, os católicos são cristãos, os ortodoxos são cristãos, os evangélicos são cristãos, não é mesmo? E aí ele concordou e disse, pois é, uma coisa que eu admiro em vocês é que vocês ajudam qualquer pessoa, e para ajudar vocês não perguntam a religião, tanto faz como tanto fez. Lá na minha igreja, isso não acontece não. Aliás, o pastor não pode saber que eu trabalho de motorista aqui. Pois é, mas para se dizer cristão, tem que seguir o Evangelho. E Jesus foi muito claro, somos todos irmãos, não podemos fazer distinções entre nós, porque aí é preconceito, é discriminação, isso é contrário ao Evangelho. Então falar que é cristão é fácil, falar que é espírita, fácil, mas não precisamos ser no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas falas, nas nossas ações, no nosso comportamento. Para isso, eduquemos. É aqui que entra a educação. Precisamos nos educar, corrigir as nossas más tendências, fazer esse trabalho, que às vezes é árduo, não é fácil corrigir más tendências, corrigir vícios de caráter, não é fácil. Mas essa é a nossa grande luta, se queremos realmente chegar à perfeição espiritual. Nós estamos aqui para isso, superar as diferenças. E contra o mal, agimos no bem. Jesus foi claro, quando alguém lhe bater numa face,
oferece a outra. Ou seja, o que ele está me ensinando? Quando alguém lhe fizer o mal, oferte o bem. Não reaja na mesma medida, porque se você reagir na mesma medida, você se iguala a ele. Isso me faz recordar a história. Nós dávamos muita risada quando ele contava a história. O companheiro Paulo já desencarnou, e o Paulo contava uma história e dizia: nós estávamos ampliando o centro espírita, o centro estava em obras e tal. E aí eu fui, um dia o Humberto, que era o presidente, me chamou: ô Paulo, você está disponível aí com o carro? Eu falei: tô. Não, é o seguinte, então passa aqui no centro, porque vamos rodar algumas casas, material de construção e tal, e vamos lá pedir doação. É para já. Vai eu e ele no carro, lá fomos, naquela casa, material de construção, e na outra, e na outra, e na outra. Depois nós fizemos um circuito, conseguimos algumas coisas, e mostramos que era lá a doação para o centro espírita. Nós estávamos voltando. E quando estávamos voltando, um taxista, lá numa hora, lá me deu uma fechada lá, e quase que bate nele. Ele seguiu, mas falou: pode isso? Quase que bate aqui em mim, aí ainda segue como se nada tivesse acontecido. Eu acelerei, saí atrás do táxi, até que eu consegui emparelhar, dei uma fechada nele, fiz com que ele parasse. Saí do carro, já esbravejando, todo bravo. O taxista saiu, começamos no maior bate-boca ali, porque eu reclamando que ele tinha me fechado lá atrás, e ele reclamando que eu tinha fechado ele aqui na frente, então vamos lá. Eu esqueci do Humberto, mas nem lembrei que ele estava comigo. Estou lá numa discussão. E ele também tinha saído do carro e estava lá encostado, com o braço cruzado, só olhando. Aí uma hora, olhei assim, vi, né? Aí Humberto, eu não estou com a razão. E aí ele todo tranquilo, olhando para mim, e disse assim: ô Paulo, a única coisa que eu sei é que Jesus mandou que nós nos dessemos como irmãos e que precisamos perdoá-lo. Olha, quando ele falou aqui, tranquilo, na dele, aí, sabe quando eu engoli a ficha? Ai, que papelão, o que eu estou fazendo aqui? Afinal de contas, o taxista não bateu no meu carro, não, foi uma fechada lá no trânsito, não tem nada demais, né? Aí me virei pro taxista: meu amigo, me desculpe, está tudo certo, tudo ok, vamos seguir em frente, coisa e tal, não sei o que lá. Ok. Entramos no carro. E o Humberto do meu lado calado, sem falar nada. Aí chegamos lá no centro espírita, saímos. Aí eu tinha que falar com o Humberto: você me desculpe, né? Caramba, eu fiz um maior papelão lá na rua, né? Aí ele tranquilo, bateu no meu ombro: fica tranquilo, Paulo, é assim mesmo. Todos nós somos espíritos em evolução. Um dia você vai conseguir se controlar e não vai mais fazer esse papelão na rua. Agora, só uma coisa, pode falar, Humberto, né? Com você eu não saio mais. Mas eles eram muito amigos, continuaram a trabalhar, os dois já desencarnaram. Estamos aqui na Terra para isso, aprender. E de vez em quando nós vamos errar, por causa das nossas imperfeições. Mas errou, não é para ficar se culpando. Não, errou. Faz a tomada de consciência e na próxima procura não errar, porque você já teve a lição aqui. Com as crianças, que são espíritos reencarnados, é a mesma coisa. Mesma coisa. Ó, eu tenho uma brincadeira com uma sobrinha neta, que é a brincadeira do monstro da cosquinha. Eu sou o monstro da cosquinha, claro, né? E aí ela diz então que eu sou, né, feioso e horroroso. Aí o monstro da cosquinha não vai gostar disso e vai atacar fazendo cosquinha nela. Tá? E aí eu brinco: não, você está errada. Eu sou lindo e maravilhoso. Aprendeu? Repete. Monstro da cosquinha, horrível e feioso. E aí eu saio correndo atrás dela para pegar e fazer cosquinha nela, que ela adora. Mas nessa brincadeira, às vezes ela extrapola. Né? Aí fala coisas, e aí eu paro a brincadeira. Opa, parou.
Olha só, nós estamos na brincadeira. Mas mesmo na brincadeira, tem que haver respeito entre nós. Então, você não pode usar esse palavreado. Porque esse palavreado machuca. Esse palavreado não é bonito, ele não é bom. Você entendeu? Tá? Vamos continuar a brincadeira. Mas cuidado com as palavras que você usa dentro da própria brincadeira. Ok? Então vamos lá. Eu sou, como é que eu sou mesmo? Lindo e maravilhoso, certo? Não, é feioso. E aí continuamos a brincadeira. Então na própria brincadeira você educa. Você mostra, ó, calma, não é assim não é desse jeito, por causa disso e disso. Você gostaria que eu fizesse isso com você? Porque esse é o nosso grande aprendizado e que precisamos fazer. Precisamos aprender a fazer ao outro somente o que desejamos que o outro nos faça. E foi Jesus que nos ensinou isso. Por isso ele é o nosso mestre, é o nosso guia, é o nosso modelo. Então, se queremos que o bem predomine sobre o mal, precisamos realizar conosco a educação moral. Precisamos realizar conosco a correção das más tendências. Precisamos realizar conosco o desenvolvimento das virtudes. Ou seja, sermos cada vez mais honestos, mais bondosos, mais caridosos, mais fraternos, mais solidários e assim por diante. Dando bons exemplos para a nova geração. Porque não basta pedir, não basta dar sermão, nada de ameaçar e colocar de castigo. Tem que dar um bom exemplo. Porque quando nós não damos o bom exemplo, perdemos a força da autoridade moral. E aí a criança dá de ombros. Esse espírito reencarnado, inteligente, que fica nos observando, e que percebe quem somos de verdade. Então temos que dar um bom exemplo. E quando errarmos, imediatamente pedimos desculpa. Opa, errei. Não devia ter falado isso. Não devia ter feito desse jeito. Porque o Espírito reencarnado como nós somos, e que traz consigo a inteligência já desenvolvida até um certo ponto, como também o seu caráter, que pode ser bom, e aí nós vamos estimular esse caráter bom, mas pode ser mal, e aí é o nosso dever corrigir. Nós normalmente tentamos resolver os conflitos com a agressão, e tanto no lar quanto na escola, nós temos que fazer resolução de conflitos, a mediação de conflitos. Certa vez, 2 adolescentes iam lá, se pegam a tapas e socos, aí sentamos. O que foi que aconteceu? E claro que um acusou o outro por causa disso, por causa daquilo, que o outro que fez, porque o outro que falou, que não sei o que e tal. Pronto, tá bom. Então eu estou diante de 2 culpados. E segundo um, o outro é culpado. Segundo ele, você que é culpado. Então eu estou diante de 2 culpados. Como vocês tentaram resolver o problema? Ah, deu um socão nele. Ah, eu não sei o quê. Bom, foi na base da violência. Mas nós estamos aqui para tentar achar outra solução. Porque se violência resolvesse alguma coisa, de tão violentos que nós já fomos e ainda somos, acho que nós já teríamos resolvido os nossos problemas. Mas a violência só complica, porque você sempre querá revidar. Você vai ficar sempre carregando mágoa, ressentimento, ódio. Nada disso é bom. E aí, o que nós podemos fazer para termos paz aqui e continuarmos a nossa convivência dentro da escola? Aí um timidamente disse assim: bem, posso pedir desculpa? Tá bom. Você então está propondo pedir desculpa. E você aceitaria as desculpas dele? E ele respondeu: que pode ser. Tá bom, pode ser. Pode ser. Já que pode ser, não pode ser, tem uma abertura para realmente aceitar. Então, você quer pedir realmente desculpas a ele? Então pede. Aí ele falou para dentro, né? Desculpe. Eu falei: não, assim não. Olha para ele, olho no olho, vocês têm que se olhar e você fala: desculpe.
Colocar para fora isso, senão não tem valor. Aí ele fez. Aí eu olhei para o outro, e aí, desculpa, aceita? Pode ser. Pode ser um problema sério. Tá. Então diga a ele que você aceita a desculpa dele. Tá bom, aceito. Ótimo. Tá bom? Tá tudo certo? Tá, né, tio? Tá não. Porque isso aqui foi feito tão friamente, sem nenhum sentimento, sem nada, que daqui a pouco vocês vão se pegar a tapa de novo. Está faltando alguma coisa. E aí? O que está faltando? Aí o outro, um abraço? Um abraço? Você está propondo abraçá-lo? É isso? E você aceitaria esse abraço e abraçaria ele? Lá veio ele para a resposta fatídica. Pode ser. Tá bom. Pode ser. Abraçaria? Ou você se abraçaria? Bom, acabaram de se abraçar. Falou, muito bem, agora sim. Vocês perceberam? Nós estamos aqui para ser amigos, para fazer os nossos aprendizados, um ajudar o outro. E é muito melhor viver assim, né, do que ficarmos aí brigando. Tá bom, tio, e o que vai acontecer conosco? Nada. Mas a gente não foi pego lá brincando, não veio aqui, tem que conversar com o senhor. Sim, é verdade. Mas olha só, nós fizemos aqui o que se chama de mediação de conflito. Vocês se entenderam, então o que aconteceu está superado, certo? E se está superado, eu não tenho nada a fazer com vocês, a não ser pedir, por favor, que vocês voltem para as suas atividades. Só isso. Não vai acontecer nada com ninguém aqui. Tá? E se vocês continuarem a viver aí em harmonia, em equilíbrio, se dando melhor, é isso que nós queremos aqui dentro dessa escola. Nada mais do que isso. Tá ok? Eu não estou aqui para dar sermão para vocês, eu não estou aqui para chamar os pais de vocês, não estou aqui para dar suspensão em vocês, nada disso. Tá? Estou aqui como amigo e quero que vocês sejam meus amigos e sejam amigos entre vocês. Ok? E aí eles ficaram surpresos com uma escola que não vai fazer nada, mas a escola fez a mediação do conflito. É a mesma coisa que temos que fazer no lar. Nossos filhos brigam, não é? Então, temos que sentar, olho no olho, dialogar, conversar, ouvir e chegar, então, a uma solução que seja melhor para todos. Pode não ser o melhor que você individualmente quer ou desejaria, mas nós temos que lembrar que vivemos com os outros. Então precisamos saber abrir mão disso ou daquilo pela harmonia geral, a harmonia do coletivo. Tudo isso é educar. A educação moral que estamos tão precisando. Nós precisamos, sim, claro, sem nenhuma dúvida, aprender história. Precisamos aprender a língua portuguesa, matemática, geografia, biologia, química. Precisamos aprender a tecnologia da informação, inteligência artificial. Claro que precisamos ter aprendizado sobre tudo isso. Mas, se esse aprendizado não for acompanhado do desenvolvimento moral, nós somos capazes de matar os outros, utilizando a nossa inteligência, utilizando os nossos conhecimentos, e não estamos nem aí com isso. E é o que nós estamos assistindo nas guerras que ainda estão acontecendo neste mundo afora, ou que estamos assistindo dos nossos executivos e legisladores mundo afora, que ganharam o direito de nos governar, mas governam só para si mesmos. E não estão nem aí que boa parte da população esteja na miséria, esteja no desemprego, sofrendo, sistema de saúde que não funciona, e vai por aí afora. Porque eles são egoístas. Têm muito conhecimento, eles têm muita inteligência, mas não para promover o bem a todos. Só para si mesmos e os seus grupos de interesse. O resto, eles não estão nem aí. Porque falta a eles sentimento.
porque a educação que eles receberam desde a infância não os sensibilizou, não trabalhou o desenvolvimento moral, não corrigiu as más tendências, e muito pelo contrário, pode ter reforçado essas más tendências e lançado-os cada vez mais ao materialismo, ao egoísmo, ao orgulho. Então, manter a escola, como esta instituição faz, lá em Japeri, é da máxima importância. Porque é uma escola que está trabalhando a realidade do espírito, uma escola que está trabalhando a educação dos sentimentos e que nós precisamos apoiar de todas as maneiras possíveis e nos trabalharmos e fazermos aqui desta instituição também essa escola para nós mesmos, porque não existe idade para se educar, sempre é tempo. Ah, mas eu errei muito porque eu não conhecia o Espiritismo. Não importa, o que Deus quer é que a partir de agora caminhemos para frente, abracemos o bem, porque quando promovemos o bem, automaticamente corrigimos esse passado que porventura não tenha sido tão bom ou tenha sido indiferente para as questões morais e espirituais. Não reclamemos de Deus, nem de Jesus, mas podemos consignar uma reclamação a nós mesmos. E continuemos a trabalhar pelo Evangelho, pelo bem, continuemos a trabalhar pelo esclarecimento espiritual, porque esse é o processo da nossa educação, o processo da educação da humanidade. E como dizem os Espíritos, somente a educação, e aqui compreendendo como sendo a educação moral, somente a educação pode transformar a humanidade. Acreditemos nisso, porque todas as ações que precisamos fazer neste mundo para melhorá-lo passarão sempre pela educação. Essa é a mensagem do Espiritismo. E o mal somente será retirado deste planeta quando, através da educação moral, destruirmos, acabarmos com o egoísmo, porque aí todos nós estaremos no caminho do bem e este mundo deixará de ser de expiações e provas para finalmente ser um mundo de regeneração. Que nós possamos meditar profundamente sobre esses ensinos da doutrina espírita, continuarmos firmes, com fé, a nossa caminhada, procurando sempre fazer o bem e amar o próximo. Muito obrigado e paz em todos os corações.